dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Quero convidar os irmãos e irmãs para abrirem suas Bíblias no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 7 ao versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra de Deus para nossa edificação nessa noite. Existe uma história bem antiga de uma atriz do cinema lá de Hollywood, e essa mulher, ela foi atacada pelo câncer. Ela teve câncer. E depois de vários exames e bem diagnosticado o tipo de câncer, o local e tudo, ela passou por uma cirurgia para poder extrair aquele câncer. Ela extraiu o câncer e depois da recuperação ela voltou à tela, ela voltou à sua atividade, continuou filmando e viveu bem por 4 anos. Mas 4 anos depois da cirurgia, ela começou a sentir alguns sintomas parecidos com aqueles que ela tinha à época que foi acometida do câncer. Voltou ao médico, e o médico então diagnosticou dizendo que ela não apenas tinha retomado a sua doença, como o mesmo já estava espalhado por todo o seu corpo. Aquela mulher, ela ficou desesperada, sua reação foi terrível, e ela deu uma declaração à imprensa que foi surpreendente. Ela disse: eu fiquei absolutamente arrasada. Logo que recebi a notícia, por 3 dias eu fiquei prostrada à cama e no fundo do poço do desespero. Não conseguia fazer nada, não conseguia me movimentar, não conseguia fazer absolutamente nada por 3 dias. E depois, durante muitos dias, eu fiquei como que vendo os meus glóbulos brancos destruindo meus glóbulos vermelhos. Era o que eu via. Eu me sentia sozinha, e em alguns momentos eu me via dentro de um caixão. Foi a declaração daquela artista. Eu cheguei até a sonhar que estava sendo enterrada. Aquela mulher, ela entrou no completo desespero, diante de um quadro terrível. Quando tomou conhecimento da sua situação, do seu estado de saúde, da sua crise, aquela mulher ficou completamente desnorteada.
E a pergunta que eu faço agora para você que está em casa, para você que está aqui: como é que você reage diante de uma crise grave? A quem procuraria num momento como esse que essa artista viveu? Vamos supor que você fosse aquela artista. A quem você procuraria? Ao médico? Ao pastor? Psiquiatra? Psicólogo? O que você faria exatamente? Você se entregaria? Você desistiria? Você iria chorar? Será que você ia colocar a culpa em Deus? O que você faria? Essa é a questão que eu coloco nesse momento. Bem, o grande Paulo também teve as suas crises, também teve os seus momentos de dificuldade, e o texto que nós lemos aqui hoje, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos sugere um desses momentos de crise que ele estava vivendo. Ele tinha alguma coisa que o incomodava muito. Ele insistiu por 3 vezes orando a Deus, 3 vezes consecutivas ele orou a Deus, pedindo a Deus que o livrasse daquele incômodo, daquela situação de vício, daquela coisa ruim que ele chamava de espinho na carne. Mas ele não conseguiu o seu objetivo. Não conseguiu. Mas Paulo, mesmo sem ter tido uma resposta segundo aquilo que ele havia pedido, ele continuou confiando em Deus. Ele nunca deixou de confiar em Deus. E com essa experiência de Paulo, que nós vemos nesta noite, que nós acabamos de ouvir nesse momento, eu quero aprender algumas lições sobre a graça de Deus, que ela pode e é suficiente em qualquer situação, em qualquer crise da nossa vida. Em primeiro lugar, com Paulo, nesse texto, nós aprendemos que a graça de Deus é suficiente em meio às tribulações da vida. Preste atenção nisso. A graça de Deus, e somente a graça de Deus, é suficiente diante das tribulações dessa vida. No versículo 7 nós lemos: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Se você ler os versículos antes, nesse mesmo capítulo, você vai ver que Paulo ele havia sido levado numa visão celestial muito linda, para visitar o reino dos céus. Ele teve visões e revelações extraordinárias. Ele viu coisas que olhos humanos até então nunca tinham visto. E quando você olha nos versos anteriores, você vê que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E o terceiro céu é o céu do Senhor, é onde o Senhor habita. Que ele esteve no paraíso. Imagine que experiência que Paulo viveu. Aquele Paulo que era um homem muito respeitado nos contextos que ele vivia, entre os seus, um homem de notável saber e sempre disposto à obra do Senhor, tem uma revelação extraordinária. E eu creio que devido a tudo isso, diante de todo esse quadro, Deus certamente permitiu que ele passasse pelo infortúnio do citado há pouco, do espinho na carne, para que ele não se inchasse com todas aquelas experiências, para que ele pudesse se manter humilde, fora do palco, para que ele tivesse uma postura mais adequada,
Por isso lhe foi dado um espinho na carne, denominado no texto como mensageiro de Satanás, para o esbofetear, para o ferir, para o atormentar, enfim, para escravizá-lo, esvaziando o seu orgulho. Não sabemos qual exatamente era o espinho na carne de Paulo. Alguns teólogos, alguns pensadores vão dizer que esse espinho na carne se referia a uma doença. E alguns vão mais além, dizem até que era uma doença oftálmica, né? Que era alguma coisa que ele tinha nos olhos, e quando a gente acompanha alguns textos de Paulo, a gente percebe que de fato parece que ele tinha alguma dificuldade no enxergar. Mas uma coisa é certa: seja o que for aquele espinho na carne, aquilo era como uma estaca, uma lasca de madeira, que ao entrar na carne traz grande sofrimento. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Quem já foi espetado por um espinho, quem já foi espetado por uma lasca de madeira, é algo tremendamente incômodo. E Paulo estava vivendo numa situação completamente desagradável, ao ponto de fazê-lo desejar se ver livre daquilo. E a situação era tão insuportável que Paulo chega a dizer que aquele espinho era um mensageiro de Satanás. Era como ele via aquela situação que ele estava vivendo. E nós sabemos que de fato Satanás anda por aí, né? Rugindo como um leão, tentando destruir os filhos de Deus. E é o mesmo Satanás que age hoje que agia naquele tempo. Se você serve a Deus, se você é um crente fiel em Jesus Cristo, se você é cumpridor dos seus deveres, aluno de escola bíblica dominical, dizimista fiel, um crente de oração, você pode ter certeza que o diabo vai investir na sua vida. Eu sempre digo que o diabo ele é muito inteligente, e a gente tem que reconhecer isso. Ele investe na nossa vida não para nos levar a perder a salvação, porque a nossa salvação não tem jeito, né? É nossa, pela graça de Jesus Cristo. E aquele que vai a Cristo de maneira alguma é lançado fora. O diabo não pode nos tirar da salvação, mas ele tem um objetivo bem específico. Eu já falei disso aqui. Ele busca neutralizar as ações do crente, para que o crente não consiga desenvolver o seu ministério, para que ele não seja produtivo, para que ele não seja missionário, para que ele não seja compassivo. Então, quando um crente é atacado pelo diabo, ele é neutralizado. A gente vê a história de tantos homens, até alguns famosos de Deus, que em determinado momento na sua caminhada foram neutralizados pelo diabo. Não perderam a salvação, mas foram neutralizados. Eu me lembro na minha cidade, melhor, uma das cidades onde eu pastoreei em Vitória, tinha um pastor muito famoso. E aquele pastor que era muito famoso, tinha uma igreja muito grande, ele era muito próspero, sempre líder denominacional, e de repente ele deu lugar ao diabo e caiu numa situação moral. E quando ele cai naquela situação moral, ele passa por uma dificuldade muito grande. Ele perdeu a liderança da igreja, é óbvio, mas ele se recompõe, como todos nós podemos nos recompor. Ele é perdoado diante de Deus, ele é perdoado diante dos irmãos e começa uma outra igreja. Aquele pastor que era pastor de uma igreja muito grande, nunca mais conseguiu ser pastor do que mais de 40, de 30 membros, porque ele perdeu todo o seu glamour. O diabo conseguiu neutralizar. E é isso que ele faz. É isso que ele buscava fazer com Paulo, e é isso que ele busca fazer conosco também. A Bíblia chega a chamar o diabo de destruidor.
E ele é destruidor de sonhos, ele é destruidor de vidas, ele é destruidor de famílias. Ele luta dia e noite contra mim e contra você. O tempo todo ele luta contra nós e quer nos tirar da igreja, ele quer nos tirar da comunhão, ele quer nos afastar dessa relação que nós temos, ele quer tirar você da sua família. Ele quer de alguma forma destruir a sua empresa, seu negócio, sua felicidade conjugal. Ele luta o tempo todo, sem parar. Ele quer destruir, ele quer neutralizar a vida. Na Bíblia a gente vê a história de um homem chamado Jó, que foi alvo de um ataque feroz do diabo. E o diabo quis estragar a vida deste homem e destruir tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu saúde, ele perdeu bens. Ou melhor, ele perdeu quase tudo que ele tinha. Só teve uma coisa que ele não perdeu: a sua fidelidade para com Deus. Isso ele não perdeu. Continuou sendo fiel. Sabe o que ele disse diante de todas as perdas que ele teve, diante de todas as situações difíceis que ele viveu? Ele diz assim no capítulo 19, no versículo 25: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. A graça de Deus entusiasmava Jó, e era suficiente para ele. Ele não precisava mais do que a graça. Podia perder tudo, mas se tivesse a graça de Deus, estaria tudo bem para ele. Nunca se esqueça disso. O nosso Redentor vive. Ele nos guardará diante de qualquer situação difícil, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Confie na graça de Deus, ela é suficiente, mesmo quando Satanás está furioso, tentando te derrubar, tentando te perseguir, tentando te fazer infeliz. Em segundo lugar, com Paulo nesse texto eu aprendo também que a graça de Deus é suficiente mesmo quando os céus parecem estar fechados. Eu não sei se você já viveu uma situação como essa, e eu já vi algumas pessoas que diziam mais ou menos assim: pastor, tem hora que parece que a minha oração não passa do tempo, não chega lá de jeito nenhum. Eu estou orando há tanto tempo e Deus não está me respondendo. Será que Ele não está respondendo? Olha o que Paulo diz aqui nos versos 8 e 9 do nosso texto: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo orou e Deus respondeu. Não respondeu como ele queria. Ele orou 3 vezes para que Deus desviasse aquele espinho da vida dele. Aquele espinho o fazia sofrer, mas a resposta de Deus para Paulo foi negativa ao seu pedido. Ele disse: não, Paulo, a minha graça te basta. Parafraseando, o texto é como se Deus estivesse dizendo a Paulo o seguinte: eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Preste atenção. Essa mesma fala se dirige ao nosso coração. Deus está conosco e Ele é tudo que a gente precisa. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Paulo, ele enxergava na oração uma forma de mudar as coisas, e de fato a oração também tem esse efeito em alguns momentos de mudar as coisas, de mudar os quadros, mas nem sempre é assim. Nem sempre.
Para que elas sejam respondidas como queremos, nós já sabemos que essas orações precisam estar de acordo com a vontade de Deus, em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Senão a resposta não será do jeito que nós queremos. A Bíblia nos ensina que Paulo orava insistentemente, não para escapar da vontade de Deus, mas quando você vê em todos os livros das cartas paulinas e no livro de Atos, a respeito de Paulo, você vê Paulo sempre orando para conhecer a Deus melhor, para praticar a sua vontade, e essa precisa ser a nossa oração, é o caminho que nós precisamos trilhar, e nós precisamos ter essa convicção. A resposta que ele aguardava não era exatamente a resposta que ele obteve, pois o que desejava era o livramento daquela aflição, daquele espinho, mas a resposta que ele de fato precisava foi a resposta que ele recebeu. Eu li uma vez uma oração de um atleta, e esse texto ele é anônimo, não se sabe o nome dessa pessoa. Ele é citado como sendo um atleta de 24 anos, americano, que em determinado momento da sua carreira, da sua trajetória esportiva, ele ficou paralítico. E aquele homem, quando ficou paralítico, ele encontrou Deus no seu sofrimento. E ele então escreve uma oração que é vou colocar entre aspas, porque não é esse o termo adequado, mas é um best-seller sobre oração. E eu escrevi aqui para poder ler para você ver o que ele fala. Ele diz assim: não recebi nada que pedi. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar humilde. Pedi a Deus riquezas para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para que eu não fosse egoísta. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu uma doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu humildade para que eu precisasse dele. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, concluí, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava, e quase sempre contra a minha vontade. As preces foram ouvidas. Louvado sejas, ó Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Que texto bonito, texto que demonstra essa confiança em Deus. Quantas vezes nós mesmos oramos e parece que os céus estão fechados, lacrados com muros, portões que não se abrem. Parece que Deus não está preocupado com o nosso sofrimento, e em alguns momentos é desse jeito. Parece que Ele não responde do jeito que nós pedimos. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Talvez o bem que Deus manda não seja o que estávamos esperando, na nossa maneira errada de ver as coisas. Talvez não seja o bem que preferiríamos por causa do nosso imediatismo interesseiro, mas é o bem que Deus tem em vista ao nosso respeito. Esse Deus, nosso Deus, sabe exatamente o que é melhor para nós.
Ele sabia exatamente o que era melhor para Paulo. Sem dúvida alguma, por mais que precisemos, eu e você, de alguma coisa dentro do nosso coração, o que precisamos de fato é a graça de Deus. Da graça de Deus, que é de graça e que é suficiente para nós. E por último, com Paulo nesse texto eu aprendo uma outra lição. Eu aprendo que a graça de Deus, ela é suficiente para dependermos mais integralmente e somente dele. E aí eu quero que você leia comigo os versículos 9 e 10. Diz assim: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que sou forte. Paulo, ele muda de atitude, ele tem uma nova atitude. Ao invés de se gloriar no seu nível espiritual, ora, o camarada foi elevado aos céus, foi para o terceiro céu, viu coisas que homem nenhum tinha visto com seus próprios olhos. Ele ficou embriagado com tanta beleza, com tanto resplendor. Ele esteve no paraíso, mas ele não se gloriava disso. Agora não, ele passou a se gloriar do seu espinho e das suas fraquezas. Essa é a visão. Agora, o que Paulo sentia com aquele espinho não era mais dor, era alegria. Era o que ele sentia agora. Ele agora compreendia que aquele espinho tinha um propósito, e esse propósito era a manifestação viva do poder de Deus na sua vida. É assim conosco também. Em alguns momentos, a dificuldade que vivemos é para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifeste na nossa vida de maneira poderosa. Você compreende isso? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de Johnny Tata. Ela tem uma história que foi escrita já em 2 livros. E tem uma história surpreendente. Um desses livros, inclusive, se tornou filme, na qual ela era a artista principal. Era uma adolescente que, na melhor fase da sua adolescência, no dia 30 de junho de 1967, ela tem um acidente. Ela vai mergulhar numa piscina e ela fratura o seu pescoço. Como consequência dessa fratura, ela ficou paralítica do ombro para baixo. Ela perdeu todos os seus movimentos do ombro para baixo. Antes de sofrer o acidente, ela era uma pessoa de muitas qualidades. Dentre as muitas qualidades que ela tinha, uma se destacava: ela desenhava muito bem. E aí eu acho que você vai conseguir se lembrar, acho que pelo menos os mais antigos vão se lembrar dessa moça, os mais jovens talvez não. Ela já não é tão conhecida nos dias de hoje. Ela não podia agora mais segurar o lápis ou qualquer outra coisa com as mãos. Ela já não tinha mais os movimentos. Mas mesmo assim, Johnny escreveu 2 livros. E ela escreveu prendendo o lápis entre os dentes. E ela pintava da mesma forma, com o lápis preso entre os dentes. Fabuloso. Pense numa situação dessa. Em um dos capítulos do seu livro, de um dos seus livros, que tem como título Johnny,
que é a sua biografia, você encontra na internet, você encontra no YouTube a história dela, inclusive o filme, se quiser ver. Em um dos seus livros ela fala sobre as razões do sofrimento e reconhece com toda honestidade que o infortúnio que lhe sobreveio tinha um propósito definido, que era aproximá-la mais de Deus. Um dos trechos do livro dela diz o seguinte: sofrimento não é castigo, nem maldição, e nem falta da misericórdia divina, mas às vezes esse é o único meio de Deus conseguir nos atrair para o caminho da verdadeira felicidade. Que frase! Isso me faz lembrar o próprio Paulo dizendo lá em Romanos 8: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, presta atenção, você que está em casa também. A mão de Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus nunca comete um equívoco. Todos os seus movimentos são para o nosso próprio bem, ou para o bem daqueles que amam a Deus. Todos aqui devem conhecer a música Aleluia de Handel, né? Que é o Messias, o nome original dela. Esse é outro exemplo fantástico que eu quero encerrar a minha fala de hoje citando. Eu não sei quantos aqui, talvez o Naran conheça a história de Handel, mas ela é surpreendente. Eu quero resumir a história. George Friedrich Handel, ele chegou à Inglaterra em 1711 e durante algum tempo viveu uma época com muito sucesso. Mas 30 anos depois, Handel estava falido, completamente falido. No auge do seu sucesso, ele havia participado da grande sociedade, mas agora Handel, ele passou a ser caçado pelos seus credores. Doente, cansado, sem muita esperança, ele foi para Chester, no oeste da Inglaterra. E lá então ele começou a pensar na vida. Ele tinha 58 anos, pouca esperança, poucas expectativas, e para piorar, era um alemão vivendo em terreno inglês. Sofria um preconceito por ser estrangeiro, endividado, abandonado. Realmente o cenário da vida de Handel era muito ruim, era muito difícil. E é nesse momento de dificuldade que Handel se volta para Deus. Durante a sua vida ele havia sido evangélico. Seu avô era um pastor luterano, e Handel desde pequenininho frequentava a igreja do seu avô. Aliás, foi lá que ele começou a tocar. Foi lá que ele aprendeu a tocar, e foi a partir dali que um dos frequentadores da igreja do seu avô perceberam o talento de Handel e o enviaram para uma escola de música, para o maior mestre de música na época, na Alemanha. Handel ficou famoso. Ele andou longe de Deus por causa da sua fama. A fama afastou Handel de Deus. E agora, em meio àquela profunda crise e necessidade, com 58 anos, doente, sofrendo, ele busca Deus, ele clama pelo socorro de Deus. Ele sabia que com aquela idade se render na música seria algo quase que impossível, ele sabia disso. Mas ele acreditava em Deus.
e passou a orar, pedindo uma nova chance para Deus, pedindo que Deus lhe desse uma nova chance para se reerguer. Nesse momento aconteceram dois fatos, durante esse tempo de busca de render. Dois fatos que culminaram para o grande sucesso, o grande final de sua vida, que nós conhecemos, que é o Messias de Rendel, né? O famoso aleluia de Rendel. Primeira foi uma visita que ele recebeu, e enquanto ele orava, nesse tempo ele recebeu a visita de um lorde irlandês. E aquele lorde cristão, ele pediu que Rendel preparasse um recital. Mas aquele lorde disse o seguinte: olha, eu preciso de um recital, mas não para ser cantado na igreja, para ser cantado no teatro. Porque a ideia é arrecadar recursos para poder abençoar um hospital local que está precisando de ajuda. Naquele momento percebeu que provavelmente a visita daquele duque, daquele homem, não era outra coisa senão a resposta de Deus às suas orações. Mas agora ele tinha um grande desafio, ele tinha um prazo pequeno para compor algo que precisava ser extraordinário para atender às necessidades daquele duque. O prazo era curto e ele teria muita dificuldade para apresentar uma peça musical que atendesse a demanda que lhe foi apresentada. Foi então que aconteceu o segundo evento na vida dele. Essa história é linda, essa história é apaixonante. Rendel recebe um pacote de um homem chamado Charles Jennings, e esse pacote era algo extraordinário, que só mesmo em recebê-lo, Rendel foi tomado de assombro. Jennings havia selecionado alguns textos bíblicos e queria que Rendel fizesse um oratório com eles para contar a história de Jesus através da Bíblia, musicalizando algumas passagens bíblicas. E quando Rendel abriu aquele pacote, e naquele pacote estava escrito assim: o oratório espiritual. Quando Rendel abre aquele pacote, ele tomou um susto. Assim que abriu, a primeira coisa foi uma carta de Charles Jennings. E em resumo, a carta daquele homem dizia o seguinte: o Senhor me encarregou de entregar a você esse pacote. Rendel ficou assombrado com o agir de Deus. Primeiro duque, que encomenda uma peça musical. Agora Jennings, sem aviso algum, manda para ele alguns versos bíblicos. Ele começa então a ligar os pontos. Ele havia pedido uma nova chance a Deus, e tudo indicava que Deus estava atendendo o seu clamor. E quando ele começou a folhear o texto e começou a verificar os textos que Jennings havia enviado para ele, logo um dos parágrafos, um dos textos lhe saltou aos olhos. Estava escrito: desprezado e descartado pelos homens, foi menosprezado e não o intimamos. Rendel então continuou a ler e leu na sequência: ele confiou em Deus, Deus não abandonou sua alma, Ele te dará descanso. Para Rendel, que vivia naquele momento numa extrema dificuldade, essas palavras enchiam seu coração de sentido para a própria vida. E nos textos que Jennings havia separado para ele, ele pôde ver o seu próprio sofrimento no sofrimento de Cristo.
a sua própria vitória na vitória de Cristo. Foi quando ele leu: eu sei que o meu Redentor vive, alegra-te, aleluia. O texto começou a vibrar na cabeça de Rendel. Rendel então se trancou no lugar onde estava hospedado, e ali ele ficou 24 dias ininterruptamente, compondo e compondo e compondo sem parar. Ele não comia direito, ele não descansava, ele ficava andando de um lado para o outro, cantarolando aleluia, 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 e é o que ele falava. E às vezes dava uma parada e começava a clamar a Deus por inspiração. Rendel, ele concluiu o seu oratório para coro e orquestra com mais de 2 horas de duração, em apenas 24 dias. Então ele foi para Dublin e lá procurou uma igreja anglicana, pediu ao pastor que lhe emprestasse o coro da igreja. Eram 60 vozes e imediatamente começou a ensaiá-las. Finalmente, no dia 13 de abril de 1742, o oratório Messias de Rendel estreou. Era Páscoa e o sucesso foi absoluto. O recital lindo e conhecido em todas as partes do mundo, o Messias de Rendel é conhecido em todo o mundo. Não teria existido se Rendel não houvesse passado pelo fogo da dor, da aflição e da paralisia. Portanto, as aflições, elas podem ser usadas por Deus para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Tudo o que precisamos fazer, queridos, é dizer como Paulo: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas aflições, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Isso é, quanto menos eu tenho, mais eu dependo da graça de Deus. A minha graça te basta, diz o Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, nós ficamos impressionados com histórias como essa, de Rendel, de Johnny, de Paulo, de Jó. E a nossa própria história também reflete a tua graça poderosa, transformadora, restauradora, que nos redimiu, que nos transformou. O que nós precisamos é aprender a lidar com as circunstâncias da vida. O que nós precisamos, ó Deus, é aprender a entender que nem sempre nós vamos ter tudo aquilo que queremos, mas que certamente teremos tudo aquilo que o Senhor quer. É como diz o adágio popular: eu posso não ter tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho, porque tudo que tenho procede do Senhor. Abençoa-nos, Deus. Se alguém neste momento ouve essa mensagem numa situação de dor, de angústia, que seja consolado pela tua palavra, que o teu Santo Espírito possa modificá-lo, que a tua graça misericordiosa seja derramada, porque a tua graça nos basta. Nos enche, Senhor, com esta graça todos os dias, e nós te daremos honra e louvor todos os dias.
dias da nossa existência, dessa dimensão da eternidade, no nome do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Quero mandar um recado para os irmãos, principalmente os irmãos da igreja que não estão vendo porque estão impossibilitados. Nós estamos orando por cada um de vocês. E mandar também um recado para os irmãos que não estão vendo, que podem vir e não vêm. Esse recado, ó, é um puxãozinho de orelha. Não deixe de estar conosco. Esse tempo gostoso, que é o tempo da comunhão. Nós temos um número pequeno e isso é saudável diante dessa crise. Mas nós podemos aumentar um pouquinho e você pode vir. Domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, às 8 horas. De manhã não será transmitido, então você tem que vir. E nós vamos nos dividir, o que faz com que o grupo não vai ser tão grande. E à noite, o nosso culto de adoração e louvor. Que Deus abençoe a todos, que Deus traga paz, graça e misericórdia. Você que veio, que Deus abençoe, que te conduza em paz para o seu lar, e a você que está em casa, que a bênção de Deus esteja sobre você. Fiquem na paz, no nome de Jesus.